Fala, boleiro! Fala, boleiro! Está começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre futebol. Eu sou Marcelo Lopes e estou aqui mais uma vez acompanhado do meu parceiro Daniel Santiago para mais uma resenha com vocês. Fala, Daniel. Bom dia, cara. Fala aí, Marcelo. Fala audiência qualificada do Boleirando. Estamos dando início a mais um podcast aí toda quinta-feira, sempre ativos com vocês. E hoje tem assunto sério aqui. Hoje o papo é sério aqui no Boleirando. A gente vai falar um pouquinho de quando futebol e justiça, né, se encontram, quando os caminhos dos dois acabam se encontrando e o que acontece com vários jogadores que já foram acusados ou até mesmo condenados por crimes aí no futebol, tanto brasileiro quanto internacional. Então hoje o papo é sério, hoje a gente vai aqui falar um pouquinho de alguns casos, né, repercutindo, principalmente por casos meio que atuais, né, que estão acontecendo aqui no futebol brasileiro. Então a gente vai relembrar um pouquinho quando futebol e justiça se encontram. Mas antes tem que ter a nossa vinheta, né, Marcelo? É isso aí. Em programas polêmicos ou não polêmicos, tem que soltar a vinheta. Então, editor, faz teu trampo aí e solta essa vinheta pra gente. Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Então é isso, galera. A gente vai aqui com papo sério, né? Boleirando também é papo sério, né? Não tem como não dizer que a gente não escolheu esse programa justamente por o tema desse programa justamente por de todo o caso Robinho que aconteceu nessas últimas semanas. E a gente veio lembrar também um pouquinho, né? Veio lembrar essa semana um pouquinho, porque não foi só o Robinho que esteve envolvido em casos assim, por exemplo, e a gente vai falar de alguns jogadores, o que aconteceu no caso deles, depois o que aconteceu com eles. Então, é um tema importante, né? Porque a gente sabe que futebol não está alheio à sociedade, não está descolado da sociedade, então é sempre bom a gente refletir também o nosso papel aqui enquanto imprensa, né? Já vou chamar a gente de imprensa, mas produtor de conteúdo, de entretenimento, então é sempre bom a gente trazer para vocês, né? Sempre esses conteúdos históricos, conteúdo bacana, para vocês também se informarem, né? Então, o primeiro caso que a gente tem para falar aqui não podia nem ser diferente. Eu acho que é o caso mais famoso aí dos últimos anos, não sei nem se do futebol brasileiro, mas é o caso do goleiro Bruno, né? O goleiro Bruno, o caso dele aconteceu em 2010, né? Que foi o caso dele com a Elisa Samúdio, e ele e a Elisa Samúdio se conheceram lá em 2008 e desde lá mantiveram relações. Nessa época mesmo, Bruno já era casado e tinha prometido para Elisa que ia deixar a esposa para ficar com ela. E aí, em agosto de 2009, a Elisa Samúdio anunciou para o Bruno que estava grávida. E aí o goleiro acabou terminando o relacionamento com ela depois que ela se recusou a abortar o bebê. O bebê nasceu em fevereiro de 2010 e o Bruno acabou se recusando a reconhecê-lo como filho. E aí, em junho de 2010 mesmo, ela foi para o sítio do Bruno com a esperança de conseguir se reconciliar e ali aconteceu o desaparecimento dela. E aí ela acabou sendo morta por alguns amigos, né, por alguns comparsas do Bruno, e a partir do dia 26 de junho de 2010, o Bruno foi declarado como suspeito pela Polícia Civil de Minas Gerais por conta do desaparecimento da Elisa, e dias depois foi preso pela Justiça do Rio de Janeiro, né, junto com o Macarrão, né, que se não foi o principal, ali um dos seus principais comparsas. O Bruno preso, né, sem contrato com o Flamengo já, né? O Flamengo na época ele estava jogando no Flamengo, atual campeão brasileiro na época, e aí o Bruno acabou tendo seu contrato rescindido com o Flamengo. E em 24 de novembro de 2012, o Macarrão foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio qualificado. Em março de 2013, o Bruno foi condenado a 17 anos e 6 meses por homicídio triplamente qualificado, 3 anos e 3 meses por sequestro e cárcere privado e 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver. Em 2014, mesmo ainda estando em regime fechado, o Bruno acabou assinando um contrato com Montes Claros para disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro, porém a justiça negou. E aí, em 2017, o Bruno conseguiu um habeas corpus e 4 dias depois foi apresentado como reforço do Boa Esporte, que depois do anúncio da contratação acabou perdendo diversos patrocinadores. E aí começou a saga do Bruno tentando voltar a jogar bola, mas a sociedade acabou, né, não gostando muito, até porque ele não tinha cumprido toda a sua pena. E aí foi um vai e vem entre prisão, regime aberto, alguns times que tentaram contratar ele, que chegaram a anunciar ele, tiveram vários protestos da torcida, principalmente da parte feminina das torcidas contra a contratação dele, e atualmente ele está no Rio Branco do Acre, né? E mesmo assim
continua sendo muito idolatrado, né? A gente vê toda hora notícias dele com gente querendo tirar foto com ele, gente chegando para apoiar ele, e até hoje, né, um caso interessante, porque ninguém, no caso, revelou onde estava o corpo da Elisa Samúdio, nem o Bruno, e o Bruno até hoje se mantém muito com o discurso de que já pediu desculpa para quem tinha que pedir, e claramente não era para a família da Elisa. Então esse é um caso, acho que é um caso muito emblemático, né, do goleiro Bruno, que aconteceu lá em 2010, já faz 10 anos que aconteceu, né, que já teve esse ocorrido, e ele ainda está muito presente na memória da gente, principalmente porque o Bruno está aí, conseguiu sair, né, conseguiu aquela liberação para cumprir a pena em regime semiaberto, depois regime aberto, e está aí tentando voltar a jogar futebol. Então é um caso bem emblemático, né? Muito emblemático, até pela repercussão na época, né? Eu me lembro que todo lugar só se falava disso, em todos os canais e veículos de comunicação, era só caso Bruno e Elisa Samúdio, e realmente é algo que chocou o país, né? Porque ninguém esperava. O Bruno era um goleiro que vivia uma fase esplendorosa, era especulado no Milan para substituir o Dida, todo mundo cotava na seleção brasileira, ele ia muito bem no Flamengo, e infelizmente é um caso triste de feminicídio no Brasil, um dos milhares aí que acontecem, porque mulheres morrem bastante aqui no nosso país, e é algo revoltante, lamentável e lastimável. Eu tenho total repúdio por esse cidadão. Considero sim que ele deveria ter pago mais do que pagou, né, na cadeia. Infelizmente, o nosso judiciário aqui no Brasil não funciona muito bem, né? O sistema carcerário é muito falho aqui no Brasil e só porque ele é famoso ele conseguiu, né, se livrar de toda essa pena que ele ia ter que cumprir e pôde voltar a jogar futebol, que é uma profissão que eu sei que trabalha pra caramba, mas querendo ou não, ainda é um privilégio você estar fazendo o que você gosta, ele não devia ter esse privilégio, enfim, é o que eu penso sobre esse caso. E continuando a falar sobre isso, né, sobre goleiros que cometeram atos contra mulheres, vamos falar do Jean, um caso que é até recente, né, aconteceu em dezembro do ano passado, não tem nem um ano, e acredito que todo mundo ficou sabendo também, porque repercutiu bastante na época. O Jean era goleiro do São Paulo, né, um clube gigante do futebol brasileiro, então ficou bastante em evidência. E para que vocês entendam, o caso foi o seguinte: ele estava de férias nos Estados Unidos com a esposa e as duas filhas e foi preso em flagrante acusado de agressão. A esposa dele, que no caso à época era a Milena Benfica, postou uns vídeos com o rosto machucado e acusou o jogador de agressão. O São Paulo prontamente já estudou rescindir o contrato, que eu acho que foi um erro, porque não deveria estudar rescindir, deveria ser rescisão automática. Inclusive, eu acho que todos os clubes deveriam ter uma cláusula no contrato de qualquer jogador, independente se for bom, se for ruim, mediano, em que se ele cometer um crime desse tipo, é rescisão automática, justa causa, porque eu acho que é muita sacanagem com a vítima, sabe? Ele foi preso nos Estados Unidos prontamente, né, como eu citei, sendo detido. A ficha dele já apareceu prontamente nos sistemas do Departamento de Correções do Condado de Orange, na Flórida, que foi onde aconteceu o crime. A audiência foi marcada nos Estados Unidos mesmo, e ele foi para a audiência, né, para decidir se o caso dele era passível de fiança ou não, e acabou que ele foi liberado, assim, de uma maneira totalmente ridícula. Constou na ficha dele, né, que ele foi pré-sentenciado por violência doméstica, ele foi preso no começo de uma manhã nos Estados Unidos, mas logo depois já foi solto e pôde voltar ao Brasil para procurar um novo clube, que no caso foi o Atlético Goianiense, que para mim errou muito em contratar o goleiro, e aí eu não vou entrar no mérito de ele ser bom ou não, porque todo mundo sabe a qualidade que ele tem, a gente já citou até no Boleirando aqui, mas isso não tem relação nenhuma, sabe? Isso aí é até uma antítese, porque não tem como a gente analisar isso perante o que aconteceu, sabe? E é muito complicado. Se você vê o depoimento, eu vou até ler aqui para vocês verem o quanto foi esdrúxula, sabe? Toda essa situação. E eles estavam de férias, né, na Disney, em Orlando, estavam com as filhas e tinham tudo para curtir as férias da melhor forma possível. E se fosse para ter uma separação, não precisava rolar agressão. Eu acho que é uma maneira muito covarde de resolver os seus problemas, partindo para agressão. Enfim, a esposa dele postou o story, né? E ela falou, abre aspas, eu tô aqui em Orlando
e olha o que o Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater, gente. Socorro. Diz ela em um dos vídeos, né? E ela tava, tipo, muito machucada, com o rosto totalmente machucado, quando disse isso, né? No seu story. E os vídeos postados pela Milena acabaram salvos por pessoas que assistiam e circulavam, né, nas redes sociais, né? Apesar de apagados por ela depois. Em outro vídeo, a esposa do Jean pede justiça. É possível escutar uma voz masculina ao fundo, sugerindo que ela se preocupe com o futuro das filhas. Jean, goleiro do São Paulo, olha o que ele fez comigo. Eu quero justiça, diz Milena. A esposa do goleiro também publicou uma imagem de um diálogo com o goleiro. Nele, o jogador diz que Milena terminou com sua carreira e afirma que as filhas vão passar fome. Abre aspas para a mensagem da Milena. Eu sempre estive com você. Você não pode virar as costas para mim assim, sem me ouvir. E ele respondeu: parabéns, terminou com a minha carreira e suas filhas vão passar fome. Eu fico pensando o quão ruim tem que ser uma pessoa para não se preocupar com as próprias filhas, com aquilo que veio de você, por conta de um caso em que você mesmo teve culpa, sabe? Enfim, tudo acabou terminando bem para Milena. Ela voltou a se pronunciar pouco depois, dizendo que estava bem. As pessoas estavam preocupadas com ela, mas que ela estava em outro lugar, já em segurança, com as meninas e em família. E, enfim, é um caso que entrou para a história do futebol brasileiro, né, de forma negativa. Não aconteceu aqui, mas envolveu um jogador de um clube brasileiro e ele ainda joga, né, a Série A do Campeonato Brasileiro como titular, o que é um absurdo, na minha opinião, que, assim, sendo bem sincero, eu acho que ele deveria estar na cadeia, mas enfim. Esse caso exemplifica muito uma coisa, né? Que é agrida uma mulher e ganha de presente um contrato no clube de Série A. Exatamente isso. Até, cara, é indefensável, cara. Não dá, cara. Tudo, não só agressão, como depois ameaça, colocar o filho no meio, dizendo que acabou com a carreira dele. E ele, o que que ele fez, cara? Ele agrediu a esposa. Isso é muito pior do que qualquer tipo de imagem suja que ele possa ter na carreira, cara. Então, é como a gente sempre fala aqui, a gente quase toda segundona, né, que a gente tem que comentar os jogos do Atlético Goianiense, a gente sempre toca nesse assunto, né, de lembrar que o Atlético Goianiense tem algum cara que agrediu sua mulher, não tem nem um ano, que ameaçou a sua mulher, colocou as filhas no meio dessa ameaça. Então é um caso totalmente absurdo e que no final ele acabou ganhando de presente um contrato no Atlético Goianiense. Com certeza não está ganhando pouco, né? Mas espero que pelo menos ele esteja fazendo o mínimo de conseguir dar sustento para as filhas, né? Eu não sei se provavelmente ele deve ter se separado, não tem essa informação aqui agora, mas pelo menos ele esteja conseguindo sustentar as filhas, né? Que é o mínimo que um cara como esse tem que fazer e fica todo o nosso repúdio mesmo. E o cara tá aí jogando Série A do Campeonato Brasileiro e dirigente ainda batendo palma para esse cara. É impressionante. E, como a gente já falou, né, no início, né, o que levou a gente a falar desse tema aqui, né, foi o caso Robinho, né? O caso Robinho está aí nas manchetes dos principais jornais esportivos aí nas últimas semanas. O jogador foi condenado em primeira instância a 9 anos de prisão na Itália e a acusação do tribunal foi de estupro contra uma jovem albanesa. O caso aconteceu em 22 de janeiro de 2013, quando o atacante ainda estava no Milan. A condenação, porém, só saiu em novembro de 2017, quando o Robinho estava defendendo as cores do Atlético Mineiro. Inclusive, ele não renovou o contrato com o Atlético Mineiro justamente por conta dos protestos feitos pela torcida, né, por conta dessa condenação. O Robinho até hoje nega o estupro, mas em áudios conseguidos aí por meio de interceptação telefônica, ele afirma, abre aspas, a mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Ele pode dizer o que quiser, porque eu nem toquei nela. Foram os caras que a pegaram. Fecha aspas. Além de ainda ter admitido ter feito sexo oral enquanto a vítima estava embriagada. Então é um caso bem difícil, complexo. O Robinho é condenado, né, em primeira instância. A advogada dele depois quis vir na mídia para falar: não, não tem essa de chamar de condenado, de não chamar de não sei o quê, tem o juridiquês todo lá. Mas querendo ou não, é condenado. Tem todas essas provas aí que a gente ouviu nas últimas semanas, esses áudios, né, transcrição dos áudios em que o jornalista Lucas Ferraz, que acompanha lá o caso lá da Itália, trouxe para a gente através do GE.com, né? Então a gente teve esses áudios, eu acho que quem leu ficou completamente estarrecido e para mim foi um grande absurdo o Santos cogitar a contratação dele, cara, por todos os critérios. Primeiramente, se o Santos só quer falar de futebol, o critério técnico para mim, o Robinho nem de longe é aquele Robinho que já jogou um dia, então o critério técnico também para mim já era
já não era defensável. Tem um critério social também, ele é condenado por estupro. Então acho que num caso desse, o clube fazer isso, sabe, cara? Colocar um clube como o Santos, que sempre tá aí nas redes sociais fazendo campanha de violência contra a mulher, né? Sempre tentando fazer o apoio a essa causa, e aí de repente contrata um condenado por estupro. Ah, não está condenado em todas as instâncias, tudo bem, mas ainda está ainda está em trânsito esse julgamento dele, foi condenado em primeira instância. Então você vai dar realmente espaço para um cara desse que está ainda sendo julgado, que ainda está passando por todo esse processo e que já tem bastante provas contra ele, e tu vai dar um emprego para esse cara, e ainda tem um ponto de vista mercadológico, né? Porque perdeu um patrocinador e sofreu pressão imensa de vários patrocinadores. Então o Santos, nesse caso do Robinho, né, foi totalmente, sabe, ninguém entendeu por que ele fez isso, por que ainda chegou, abraçou o presidente, veio falar que era isso, que era aquilo, e não sei o que, começou a ainda querer defender, um monte de torcedor do Santos defendendo, porque em outros casos vocês não falaram, mas nesse você fala. Cara, se em outros casos não falaram, que pena, mas o momento é esse. O Robinho, se agora ele tá aí condenado por estupro e está sendo contratado por um grande time, que se fale mesmo, que vá atrás dos patrocinadores para fazer pressão, que não haja essa contratação. Isso suja não só o Robinho, no caso, né, mas também suja a imagem do Santos, porque o Santos é um time histórico que vai ficar conhecido agora, nesse ano, por ter contratado um cara condenado por estupro. Então, os times de futebol também têm que ficar muito atento a isso, não só o campo, mas também a imagem que passa para a sociedade. Eu acho que esse caso do Robinho retratou muito bem isso, né? O que o clube tem como fator relevante para o social, né? Para a sociedade. O clube de futebol não é só os 11 jogadores dentro de campo, é muito por fora. Ele representa muito por fora, representa os seus torcedores, representa as filosofias que os seus torcedores têm e todos os valores que a sociedade deve seguir e deve apoiar. Eu acho que uma condenação por estupro não é um valor que a sociedade deva apoiar e nem que o futebol deva passar pano. É isso aí, o futebol não deve passar pano para nenhum tipo de crime, na minha opinião, especialmente esse por parte do Robinho, que eu considero um dos piores crimes possíveis, ainda mais que é uma pessoa que não teve defesa, não teve direito a reagir, sabe? Foram várias pessoas além dele que estavam naquele momento, né, cometendo esse crime, então é algo muito triste. Eu acho que é mais triste ainda que o Santos queira dar oportunidade para pessoas assim. É mais triste que pessoas questionem, sabe, a vítima e não se ponham no lugar dela, porque é algo muito preocupante, essa falta de empatia que cerca as pessoas. E acho que o Santos, se, né, conseguisse lidar com tudo isso e contratasse o Robinho da mesma forma, só ia perder, porque como você bem citou, ele não é um primor técnico hoje, ia perder muito patrocinador, e mesmo se fosse todo mundo, eu não acho que valeria a chancela de forma alguma, Daniel. Agora, continuando, né, a nossa sequência aqui de casos, vou falar do Edmundo, que é um caso pessoalmente complicado para mim falar, porque é o maior ídolo que eu vi jogar no Vasco, é um dos meus maiores ídolos, mas aqui não tem passada de pano por ser ídolo. Ele errou sim quando cometeu aquele acidente no ano de 1995, onde ele dirigia em alta velocidade, deixou 3 pessoas mortas no acidente de trânsito, se feriu também, a pessoa que estava com ele também se feriu. Foi realmente um acidente, o Edmundo não teve a intenção de matar essas pessoas, mas foi um crime que ele cometeu porque dirigia em alta velocidade. Até hoje ele se pronuncia sobre isso de forma em que se diz muito arrependido, e é bom que esteja mesmo, porque também acho que é mais um jogador que passou impune por ser famoso e não cumpriu a pena necessária, mesmo sendo um acidente, ele deveria cumprir, porque estava errado na situação, e é bastante complicado. Ele chegou a ser condenado, sim, diversas vezes, inclusive, houve recurso, e ele foi preso por 18 horas até no ano de 2011, sendo que ele foi condenado em 99, em março de 99, no caso. Ele pegou 4 anos e 6 meses de detenção por homicídio culposo, lesão corporal culposa, em regime semiaberto. Ele conseguiu habeas corpus para responder em liberdade. A sentença que condenou o jogador foi proferida pela 17ª Vara Criminal. Ele passou uma noite na prisão, mas foi liberado no dia seguinte. Depois da condenação, os advogados do jogador tentaram reverter a condenação por 8 vezes no Superior Tribunal de Justiça, o STJ,
mas todas as tentativas foram negadas. A última tentativa de reversão de pena ocorreu em agosto do ano de 2008. E o que foi mais revoltante depois disso foi que o Edmundo conseguiu grandes contratos após se aposentar, sendo apresentador da TV Bandeirantes, indo depois para a Fox Sports, e infelizmente não chegou a pagar essa pena que foi proferida a ele. Então, acho que é mais um caso aí para a gente lamentar, para a gente parar para refletir nos privilégios que esses caras têm, porque realmente é muito complicado. Eu nunca vou passar pano para o Edmundo por ele ser meu ídolo, por eu ter um carinho imenso por ele ter jogado muito no meu time. Ele cometeu um erro e deveria pagar por esse erro, assim como qualquer pessoa. Todos nós devemos ser iguais perante a lei, na minha opinião. Você sendo jogador, sendo uma pessoa anônima, enfim. Exatamente, Marcelo, exatamente. Foi um caso aí que na época, né, já fazem 25 anos, né, desse caso, então muita gente, até muita gente que ouve a gente, né, porque nossa audiência, a maioria ali está na faixa entre 18 e 25 anos, pode não ter visto, né, não se lembrar desse caso, né, mas foi um caso que na época foi um caso bem falado, né, porque foi o Edmundo naquela época estava ali vivendo quase que o auge da sua carreira, foi um pouquinho antes dele conquistar grandes títulos, de ir para uma Copa do Mundo, então ele era um dos grandes jogadores da época, mas também, né, saindo agora um pouquinho até do futebol brasileiro, né? A gente teve casos lá fora também de jogadores que acabaram se envolvendo em crimes, acabaram sendo presos, né? Acabaram tendo esse turbilhão na vida. E o rei do futebol argentino, né? O Maradona, também passou por uma grande turbulência na carreira, mesmo estando em seu auge lá no Napoli. Foi lá que o Maradona também começou a decair na sua vida. Ele foi pego, né, pelo uso de cocaína no antidoping. Isso foi suspenso por 15 meses. E além disso, ele foi acusado pelas autoridades italianas de tráfico e teve um pedido de prisão expedido pela justiça italiana. Ele acabou pagando uma multa, deixou a Itália e acabou retornando à Argentina. Lá no seu país natal, ele foi preso por porte de uma quantidade exagerada de cocaína também. Acabou ficando pouco tempo ali, mas também chegou a ser detido. E após cumprir a suspensão, ainda jogou pelo Sevilha, pelo New Old Boys, disputou a Copa de 94 e foi novamente pego no doping ali pelo uso de efedrina, mais 15 meses fora. E aí acabou se despedindo do futebol no Boca Juniors, onde ele acabou testando positivo para o doping de novo. E aí, depois que ele terminou a carreira, ele chegou a se internar em uma clínica de reabilitação para tratar do seu vício, e aí desde então a gente já não ouve mais problemas, né, a gente vindos do Maradona com drogas, né, mas foi um caso do maior, né, de um dos maiores jogadores do futebol argentino na história, que chegou realmente a ser preso, né, por tráfico de drogas lá na Itália, chegou a ser preso na Argentina por porte de cocaína. Então a gente vê que ninguém, né, nem os maiores jogadores da história estão livres de passar por isso, e é sempre bom pontuar, né, porque a gente vê que o futebol ele deslumbra muita gente, ele coloca muita gente em foco e muita gente acaba não tendo cabeça, vai para o caminho errado, e o Maradona acabou sendo uma dessas pessoas que teve que se tratar, né, depois por muitos anos, porque o tráfico de drogas é um crime, né, mas a dependência, no caso, é mais um problema até de saúde, né, e o Maradona depois teve que se internar, teve que se reabilitar ali, né, mas ele acabou passando por esses problemas lá na Itália, sendo acusado de tráfico. Então é um caso bem pesado, um caso que abalou ali muita carreira do Maradona. Podemos dizer até que foi uma carreira do Maradona antes disso e depois disso, né? Porque foi o campeão em 86, né, da Copa do Mundo, e depois teve um grande momento pelo Napoli, e em 91 que aconteceu isso, e aí foi meio que um antes e depois da carreira do Maradona que acabou se envolvendo com isso. Então, para você que está ouvindo a gente aí também, se cuida aí, não cai nessas não, e vamos seguindo em frente, Marcelo. Por favor, galera. Até porque o Maradona ele é um cara que era milionário, ele tinha condição de se tratar depois de acontecer isso. E a gente vê muita gente que não tem essa condição se perdendo nesse mundo e até perdendo a própria vida, prejudicando não só a si mesmo, como seus familiares. Eu posso falar porque eu moro, né, próximo à comunidade aqui e eu sei como funciona esse fluxo. Já vi muita gente indo pelo caminho errado e se dando mal depois. E a gente sabe que no futebol a gente tem muito caso também. A gente poderia fazer um programa, até fica a ideia para a gente fazer um programa mais para frente, só de jogadores que tiveram esse problema, né, com dependência química ou
alcoólica, algo assim, coisas que vocês têm que ficar muito longe, galera. Esse conselho é especialmente para você, da nossa audiência que nos ouve, porque isso pode acontecer com qualquer um. Foi com Maradona, que era um ídolo, era um craque, multimilionário, mas pode ser comigo, pode ser com o Daniel, pode ser com você também. Então, muito cuidado, muita atenção por onde forem e com o que quer que vocês vão fazer. Tá bom? Fica a dica aí, galera. E sobre esse caso, eu até considero que ele teve um final feliz, né? Porque o Maradona hoje, quando você vê ele tá saudável, ele não tem mais movimento com essas coisas, pelo menos é o que não chega pra gente, né? A gente sempre vê o Maradona muito alegre, torcendo pela Argentina, comemorando e até trabalhando como treinador, então a gente até pode tirar um bom proveito disso, né? Saber que se você entra nessa vida, você consegue sair também. Então, e todo mundo que passa por isso, né, que o Maradona passou, tem a força de vontade para continuar e seguir em frente como ele teve. Seguindo aí a nossa linha, né, vamos falar agora de mais um caso internacional, dessa vez falando sobre Chad Evans, que é um atacante galês que foi revelado pelo Manchester United, atualmente defende o Chesterfield, da terceira divisão inglesa. Ele ficou 2 anos preso, condenado por estupro. O Evans, que sempre alegou que a relação sexual que o levou para a prisão havia sido consensual, mas o tribunal disse que a garota de 19 anos com que ele se envolveu estava embriagada demais para ter ciência de seus atos. Aí ele acabou condenado em outubro do ano passado. O seu caso foi julgado mais uma vez e ele acabou absolvido, o que prova que, mais uma vez, jogadores de futebol que nem são tão famosos assim, porque eu tenho certeza que você, assim como eu, não conhecia o Chad Evans, tem a chancela para cometer crimes, e um crime grave como esse de estupro de vulnerável, onde a menina estava literalmente dessa maneira, embriagada, tinha apenas 19 anos, ele já tinha, né, a fama dele como jogador de futebol, revelado pelo United, e, né, jogando ali no futebol inglês profissional. É muito complicado quando você para analisar a partir desse ponto de vista, que se fosse uma pessoa comum, talvez não fosse absolvido, né? E ele foi, acabou não pagando pelo crime que ele cometeu, enfim. E hoje ainda joga futebol, né? Tudo bem, vocês podem até argumentar que ele está na terceira divisão, não tem o mesmo prestígio que antes, não é para ter mesmo. E eu acho que nem a terceira divisão é onde ele deveria estar. Ele deveria estar atrás das grades mesmo, não mexendo uma chuteira e entrando em campo para jogar futebol. Enfim. Exatamente, mas voltando aqui para o Brasil, né, porque a gente teve um caso muito emblemático, né, até por se tratar de quem era, por ser filho de quem era, que foi o Edinho, ex-goleiro do Santos e filho de ninguém mais, ninguém menos que o Pelé, né? Ele já foi preso 5 vezes. A primeira foi em 2005, quando ele foi acusado de ligação com uma organização do tráfico de drogas. Ele acabou sendo solto depois de 6 meses, após conseguir um habeas corpus. Voltou para a cadeia em 2006 e aí teve a sua ficha, na sua ficha também o crime de lavagem de dinheiro, mas conseguiu responder em liberdade ali a princípio, só que 47 dias depois ele voltou a ficar na cadeia por determinação do Ministério Público, que acabou denunciando de vez ele pelo crime de lavagem de dinheiro, teve alguns pedidos de liberdade negados, mas acabou conseguindo depois o habeas corpus. E aí no dia 30 de maio de 2014 foi condenado a 33 anos por lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. E voltou a ser preso meses depois por não ter entregue seu passaporte à justiça. E a sua última passagem pela cadeia foi em fevereiro de 2007. Ele só conseguiu deixá-la em 2009, quando ele teve o direito ao regime aberto por bom comportamento, e ele acabou tendo também a sua pena reduzida para 12 anos e 11 meses, em 2017 mesmo. E aí, pouco mais de um mês após sua soltura, ele acabou assumindo o cargo de coordenador técnico e desenvolvimento do Santos. E hoje, né, há pouquíssimo tempo, foi aqui em outubro mesmo de 2020, ele acabou assumindo como técnico da equipe Sub-23 do Santos. E aí é aquela coisa como Maradona, né? Não adianta a posição que você tem, ou o filho de quem é, né? No caso, o Edinho, filho do maior jogador da história do futebol. Mesmo assim, ele não ficou impune de passar por isso e acabou sendo condenado aí por 33 anos por lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. Então é um caso que ficou bem famoso na época, né? Um caso que abalou muito o Pelé, né? O Pelé ali mesmo já tinha idade, está completando aí 80 anos esse ano, mesmo ali 15 anos atrás ele já estava com certa idade, abalou muito o Pelé. E o Edinho, né, a gente para pensar, poxa, o Edinho, filho do Pelé, teve todas as oportunidades na vida, goleiro do Santos, e mesmo assim acabou se envolvendo com coisas ilegais. Então é um caso para se pensar, para ver que realmente ninguém está
tá livre de passar por isso, e que a galera realmente tem que ter cuidado com as ações que toma, porque depois vai acabar pagando. Tá aí o Edinho, foi solto, ficou preso aí na última vez quase 2 anos, mas hoje está aí como técnico da equipe sub-23 do Peixe. Pois é, né? Esse caso do Edinho foi bem emblemático, não só pelo nome dele, né? Mas por todo mundo fazer associação com o Pelé, o que é normal, né? Porque é o rei do futebol e tem uma imagem muito forte na mídia e no imaginário do torcedor. Mas, assim, outro caso que eu considero que teve um final feliz, independente de tudo, ele pagou pelo crime dele e hoje ele está, né, no futebol ainda conseguindo trabalhar, ele foi profissional, né, e hoje consegue ainda estar ligado ao esporte. E eu costumo dizer, assim, na minha condição de acadêmico em educação física, mas que já trabalho com esporte, estou quase me formando que o esporte salva, então acredito que o esporte tenha sido o maior combustível para o Edinho conseguisse se recuperar, se reerguer e vencer na vida novamente. Eu vi um documentário do Edinho no Esporte Fantástico no ano passado e ele falava muito sobre isso, e foi antes dele estar no Sub-23 do Santos, quando ele estava num projeto mesmo, assim que ele tinha saído da cadeia. Ele ainda estava na cadeia, na verdade, só que ele tinha um semi-aberto ali que ele conseguia sair para dar aula de futebol e ver como é que estava o projeto com as crianças. Eram crianças bem carentes, então eu acho que é bacana quando você está nesse segmento, porque aqui no Brasil você vê muito jovem aí que se perde no mundo do crime porque talvez não teve uma oportunidade em outra área, e o esporte ele é uma área que é muito abrangente nesse sentido, que abraça bastante. E sobre a Edinho é isso, desejo toda a sorte do mundo a ele no Santos, que ele consiga compreender mesmo que errou e pagou pelo erro dele, e que fique de lição, né, para que jovens jogadores não se deslumbrem, não cometam certos tipos de crime. Continuando a falar sobre isso, a gente vai mais uma vez para a Europa, falar de um jogador um pouco mais conhecido que o Chad Evans, mas que também está no futebol inglês, que é o Adam Johnson, que é um meia inglês também. Não, também não, porque o Chad Evans é galês. Perdão, galera. O Adam Johnson foi um meia inglês que disputou 12 partidas pela seleção inglesa e defendeu por 2 temporadas o Manchester City, então você deve lembrar dele, você acompanha o City aí. Ele está preso desde março do ano passado por abuso sexual de menor. O jogador foi condenado a 6 anos de prisão por ter praticado sexo virtual e ter um relacionamento físico com uma garota de 15 anos que havia recebido como presente uma camisa autografada do Sunderland, que era o clube que ele defendia na época. O julgamento de Johnson ocorreu e nesse julgamento ele admitiu ter aliciado e beijado a adolescente, mas foi só o que ele disse. A gente não sabe o que aconteceu, eu não estou aqui para acusar ninguém, mas se ele foi condenado, imagino que houve, né, os exames de corpo de delito, enfim, e é algo muito triste, né, porque a gente sabe que o fã de futebol é muito passional. Ele ofereceu a camisa para a menina e deu de presente, né, imagino que por isso eles se conheceram, né, se encontraram, e ele usou do artifício dele de jogador, por ter dado aquele presente, para poder se aproximar da menina e ter feito o ato horrível, né? Tem um nome pra isso, né, que é pedofilia. Então o cara tá aí, uma garota de 15 anos, um marmanjo desse aí, com a carreira já consolidada, querer se envolver com a garota de 15 anos, tá completamente revoltante. Que ele pague aí a pena dele, que ele fique o maior tempo possível na cadeia, porque o que ele fez é, é horrível, cara, é horrível. É impressionante como ainda tem gente que cai nessa, que seja capaz de cometer esse tipo de ato. Então que ele pague o que ele fez, continue muito tempo aí na cadeia, porque não vai fazer mínima falta aqui fora. E o nosso último caso de hoje, provavelmente você possa até não lembrar desse jogador, é um jogador que não teve uma carreira tão destacada, mas é o Piá. O Piá é, inclusive, ex-jogador do Corinthians, né? Ele já foi preso 4 vezes por tentativa de assalto a caixas eletrônicos, né? E a última foi agora, em maio de 2020, quando ele acabou sofrendo um flagrante ao usar um dispositivo que tentava pescar, né? Tentava retirar ali os envelopes de dinheiro que foram inseridos no caixa eletrônico, né? Ele já era investigado pela Polícia Civil por fazer parte de uma organização criminosa que operava furtos a agências de banco, né? O Piá tem 46 anos hoje, já teve passagem aí por grandes times do futebol brasileiro, como eu falei, como o Corinthians, o Santos, a Ponte Preta. Ao todo, ele teve 26 clubes durante sua carreira, que acabou encerrando em 2011, quando ele estava na Aparecidense. Mas tá aí, né? O Piá, né? Ex-jogador de futebol. Não sei se chegou a fazer um dinheirinho ali na carreira dele, mas está envolvido aí num crime de bandidinho mesmo, né? O cara vai saltar caixa eletrônica, então
olha só, o ex-jogador de futebol que é mais um desses casos, né? Do cara que acabou não conseguindo seguir corretamente a sua vida e acabou indo no mundo do crime tentar conseguir mais dinheiro aí. A ganância é fogo, né? O cara podia estar trabalhando hoje, teve uma carreira aí legal, né? Jogou em 26 clubes, podia estar, sei lá, tentando ser treinador, alguma coisa assim, mas tá aí tentando roubar caixa eletrônico. Acabou sendo preso a última vez aí em maio de 2020. Então, para fechar os casos aí do nosso programa de hoje, a gente vai encerrar aí com o Piá. Mais um caso revoltante, né? E o dele mais ainda, porque você vê geralmente, né, pessoas entrando no mundo do crime por falta de oportunidade na vida. E a gente não pode dizer que o Piá não teve oportunidade. É um jogador que foi bastante rodado, ele jogou em muitos clubes do futebol brasileiro, né? Ele teve uma carreira até que consolidada, né? Porque conseguiu jogar, poucos jogadores conseguem, né? Ter uma rodagem como ele teve, poucos garotos conseguem realizar o sonho de ser jogador de futebol e acabam entrando num mundo que às vezes não é muito bacana, ou então acabam seguindo outro tipo de carreira, enfim. O Piá, ele conseguiu, né, ter a carreira dele, e mesmo após isso ele deu essas vaciladas, né, que é muito triste. Ele, sim, acredito que tem que pagar pelos crimes que cometeu, foi preso 4 vezes e se cometer de novo tem que continuar, e enfim, eu acho que é muito por essa linha, sabe? Muito por essa linha mesmo. Não tem nem muito o que falar. É uma tristeza mesmo você ver o cara chegar nesse ponto após ter conseguido vencer na vida com o esporte, que é algo que nem todo mundo consegue, mas muita gente almeja. Exatamente, Marcelo, exatamente. A gente queria que deixasse nesse programa, deixasse bem claro para você uma reflexão, né, de que será mesmo que só porque o cara tá no futebol, só porque o cara é um ídolo, vale tudo mesmo? Vale o cara você passar pano para todas as ações dele, só porque ele já foi ídolo do seu clube? Vale a pena para você, torcedor do Atlético Goianiense, hoje cantar o nome do Jean, sendo que há menos de um ano ele agrediu a mulher? Vale você, torcedor do Rio Branco do Acre, ou torcedor do Flamengo na época, né, que tinha o Bruno como ídolo, você continuar idolatrando e passando pano para alguém que mandou matar uma mulher que tinha um filho com ele e que até hoje não revelou onde escondeu o corpo? Vale você, torcedor do Santos, realmente passar pano pro Robinho só porque ele era o rei das pedaladas e tal, sendo que ele tá aí condenado em primeira instância por estupro? Então acho que vale essa reflexão para a sociedade se é certo, né, a gente passar pano, então se a gente relevar alguns crimes cometidos por jogadores de futebol só porque eles são os nossos ídolos, só porque eles estão aí na mídia. Então, foi para isso que a gente também resolveu fazer esse programa. Eu acho que a missão está cumprida de tentar passar um pouquinho, né, essa ideia, passar histórias, mostrar que o jogador de futebol também não pode ficar impune. Então, é isso aí. Então, já me despeço aí. Pode tocar aí o final do programa, Marcelo. Exatamente, Daniel. Faço das suas as minhas palavras e a gente está chegando na parte final do nosso programa, né? Gostaria de falar para a galera que hoje a nossa mudança de tom foi justamente por isso. A gente tem um clima mais delicado, né? Um ambiente mais pesado, por conta de tudo que aconteceu e da nossa solidariedade às vítimas. Mas, enfim, a gente está aqui só para agradecer a vocês também e dizer que toda semana a gente está aí, a gente tem um segundo dono, a gente tem o nosso podcast semanal, que é esse que você está ouvindo agora. E na semana que vem a gente volta com o nosso clima normal, um clima mais enérgico, até a minha parte, que vocês estão acostumados a ser bastante enérgico, pilhado. Só quero que entendam que hoje não era o clima mesmo para isso. Tá bom, galera? Forte abraço e tamo junto. Apito final no Boleirando de hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixe de seguir nossas redes sociais, está aí na descrição do nosso Spotify, do nosso YouTube. Siga todas as nossas redes sociais, deixa seu like aí, se inscreve nos canais para que a gente possa crescer mais e mais. Semana que vem a gente está de volta com mais um Boleirando para você. Vai ter segundonas na próxima segunda-feira também. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima. Valeu!